Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Etnos Documentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2020, o nosso convidado para falar-nos sobre a unidade dos membros da diretoria na administração eclesiástica é o pastor Genilton da Silva Freire. Ele se converteu a Jesus Cristo no dia 15 de agosto de 1993. No mesmo ano, foi batizado com o Espírito Santo no dia 17 de outubro, sendo batizado nas águas no ano seguinte, no dia 2 de janeiro. Ele foi separado para ser o vice-líder da mocidade em novembro do mesmo ano, e no ano seguinte, foi consagrado ao diaconato no dia 3 de dezembro. Foi separado para líder da mocidade em 1996, consagrado ao presbitério no dia 7 de julho de 99, ordenado a evangelista dia 4 de maio de 2002 e ordenado ao pastorado no dia 21 de março de 2009. O nosso convidado, ele foi nomeado para assessorar a diretoria da igreja onde ele serve a Deus em janeiro de 2016 e foi nomeado para ser o 6º vice-presidente do campo de São Mateus em janeiro de 2017. Pastor Genilton é casado com a missionária Rita e pai do Gustavo e do Samuel. Ele já dirigiu as congregações no campo de São Mateus, no Jardim Augusta, Jardim Rosa de Saron, Jardim Cibele, Jardim Limoeiro, e também foi superintendente da Escola Bíblica Dominical na Igreja Sede de São Mateus. Pastor Genilton Silva Freire, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e, primeiramente, muito obrigado, querido pastor, por aceitar o nosso convite. Pastor Éder, eu que agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade que Deus dá a nós, agradeço ao Senhor, que para mim é uma referência, por participar de uma live tão abençoada com o Senhor, para mim é uma alegria e é uma honra. Eu agradeço ao Senhor por isso, e tenho o Senhor como uma referência, foi meu professor de escola bíblica, de teologia, onde eu aprendi muito e até hoje ainda recordo os seus ensinamentos. Então, para mim, eu fico grato a Deus, agradeço também ao pastor Deiró, a sua esposa, a missionária Ana Suzy, e a sua família, pelo privilégio que dão a nós de trabalhar ao lado dele. Estamos à disposição para servir a Deus e com muita alegria estamos nessa noite aqui para juntos conversar um pouco sobre um assunto tão importante que é a administração eclesiástica, pastor. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão aí para acompanhar a gente nessa live tão abençoada por Deus, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Queridos internautas, eu estou com o meu amigo, pastor Genilton, que é o 6º vice-presidente do campo de São Mateus, Ministério de Madureira. O campo de São Mateus, ele é presidido pelo reverendo Deiró de Andrade, e já quero aqui externar ao nosso querido pastor Deiró os nossos agradecimentos por liberar o pastor Genilton para fazer essa live conosco. Uma honra muito grande. E eu quero dizer a todos e a todas que hoje o tema é um tema muito importante. Vamos falar sobre a unidade dos membros da diretoria na administração eclesiástica. E o pastor Genilton é a pessoa que Deus tem colocado em nosso coração para compartilhar este tema tão importante. Pastor Genilton, por gentileza, vou te fazer a primeira pergunta aqui. Quantos membros e obreiros tem o campo de São Mateus? ADSM. Pastor, a ADSM, ela tem cerca de 2.995 obreiros, tá? Sendo 149 pastores, 125 evangelistas, 141 missionárias, temos 104 ministros autorizados, 662 presbíteros, 416 diáconos, 777 diaconisas,
570 auxiliares de escala, e daí dá uma somatória de mais ou menos 2.995 obreiros. Membros do campo de São Repete o Mateus, número de pastores. Repete o número de pastores. 149. 149 pastores. Deixa eu falar aqui então: 149 pastores, 126 evangelistas, 141 missionárias, 104 ministros autorizados, 602 presbíteros, 416 diáconos, 717 diaconisas, 570 auxiliares de escala, que totalizam 2.000 e quanto? A total é 2.995. Deixa eu só corrigir uma informação. 662 presbíteros. Talvez eu me expressei 662, aí ok. errado. Isso. Ok. Desculpa, Continue. 622. Foi mal. Ok. Continue. Membresia entre ativos e inativos, cerca de 32 mil. 32 mil. Isso, entre ativos e inativos, né? Realmente, o campo de São Mateus é um dos maiores campos do estado de São Paulo, o Ministério de Madureira, hein? Sim, o segundo maior campo. O primeiro é o Brás, né? Exatamente, o primeiro é o Campo do Brás. São Mateus. Então, o primeiro... E aí temos... o primeiro é o Brás, o segundo é São Mateus. Ok. Realmente é um campo de grande expressão quantitativa e qualitativa. Vamos lá, continue aí com as informações sobre a questão do campo, membros. A próxima pergunta... Quer completar, antes que eu faça a segunda pergunta? Sim. Então, a resposta a essa pergunta. Temos 17 congregações, né, que é regionais. Temos regionais aqui em São Paulo e algumas regionais no interior também. Cortou então, um pouquinho, repete o número de regionais. E Cortou um pouquinho, pastor espalhados Genilton. nas congregações aqui de São Paulo. Repete os regionais. 27 regionais, pastor. Ok. Pode prosseguir. E temos regionais aqui em São Paulo, temos regionais em Itanhaém, regionais em Minas Gerais, né? E alguns campos também que foram daqui, que são oriundos. A exemplo de Alfenas, exemplo de Ourinhos, campos que saíram daqui do campo de São Mateus, que são campos autônomos, mas que surgiram daqui do campo de São Mateus. Positivo. Então, são 27 regionais. A pergunta seguinte é: quantas congregações... Porque o senhor falou 27 regionais, mas congregações são quantas? Acho que o pastor Genilton está com um problema de conexão, queridos internautas. Vamos ter um pouquinho de paciência. Vamos ter um pouquinho de paciência aí com o servo de Deus. Eu estou recebendo o pastor Genilton. Ele é o 6º vice-presidente do campo de São Mateus. O campo de São Mateus é presidido pelo reverendo Deiró de Andrade e nós estamos aguardando a conexão dele ser restabelecida. E enquanto a conexão não é restabelecida, a gente vai tocando o barco. Voltou o servo de Deus. Tá me ouvindo bem aí? Pastor, desculpa, Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Foi uma coisinha básica aqui, mas já está tudo em ordem. Não precisa pedir desculpa, não. A gente sabe que a internet é assim mesmo. Fique tranquilo. A minha pergunta é: quantas congregações tem o campo de São Mateus? 207. O senhor viu que eu não perguntei quantas igrejas, né? Porque a gente já sabe que o pastor Deiró ensina os obreiros que São Mateus só tem uma igreja. Não é isso? Pastor Genilton, o senhor está conseguindo me ouvir? Acho que está com problema de conexão, hein? Pastor Genilton.
Nós estamos com um probleminha aqui de conexão com o nosso amigo, pastor Genilton. Quero agradecer aqui a presença do Renato Regis, o Salvador da ADSF, pela presença. Ele está dizendo aqui, o Salvador, que o pastor Genilton é um servo de Deus, que ele se lembra dele quando foi pastor no Jardim Cibele. Então, aqui estão fazendo os agradecimentos. Pastor Genilton, acredito que ele está com um problema de conexão com a sua internet. A imagem está congelada aqui para nós. Eu vou mandar para ele aqui, queridos, um socorro bem presente na hora da angústia. E vamos ver se o pastor Genilton volta aqui. Precisamos dele para a gente tocar essa live. É aqui. Opa! Aí! Pastor Genilton. Pastor, desculpa. Agora sim, vamos lá. Não precisa pedir desculpa, não. É um problema de conexão, não é culpa sua. Eu perguntei quantas congregações. O senhor falou 207? Congregações, porque a igreja é uma só. A DSM é uma só. Então, eu não poderia falar para o senhor 207 igrejas. Porque a DSM é uma igreja que é dividida na matriz e as filiais. Então, congregações, né? Porque é uma igreja só. São Paulo, interior de São Paulo, igreja fora do país, a exemplo de Portugal, Alemanha, França, Itália e Bolívia, é uma igreja só. Então repete para mim o nome dos países onde a DSM já tem as suas filiais. Repete os países. O senhor falou Itália, Portugal, Itália, França, Alemanha e Bolívia. Isso. Portugal, Itália, França, Alemanha e Bolívia. Uma única igreja, como o reverendo Deiró de Andrade ensina nos cultos pedagógicos de doutrina e nas reuniões de obreiro. Apenas uma igreja, mas 207 congregações. Exatamente. Queridos internautas, eu estou aqui com meu amigo, o pastor Genilton, que é o 6º vice-presidente do campo de São Mateus, Ministério de Madureira, que é o 2º maior campo do estado de São Paulo. Ele já nos passou aqui números expressivos da membresia do corpo de obreiras, das 27 regionais, das 207 congregações, dos trabalhos abertos em 5 países, Portugal, Itália, França, Alemanha, Bolívia, e também da quantidade de obreiros segundo os seus respectivos cargos. Que coisa linda! Pastor Genilton, como é que essa administração eclesiástica funciona em São Mateus em harmonia, com números tão expressivos de membros, congregados, obreiros, campos oriundos, regionais, congregações, a igreja sede, trabalhos fora de nosso Brasil? É um trabalho de grande envergadura, né, pastor Genilton? Sim, é um trabalho expressivo, de fato, um trabalho de grande envergadura. Porém, nosso pastor presidente, ele é pedagógico, ele consegue ensinar a gente a viver em unidade, pastor Éder, dando exemplo, trabalhando e sendo exemplo para a gente. Então, ele consegue transmitir para a gente a alegria, a paz e o desejo, acima de tudo, pastor Éder, de servir. E quando você tem em mente servir o próximo, é mais fácil, porque ele também quer servir você. Então, em vez de ter uma competição, tem uma cooperação. E é isso que faz com que a igreja fique próxima, unida. Porque eu quero servir meu irmão. Então, me disponho para ajudá-lo. E ele quer me servir. Porque a gente tem em mente que você serve a Deus quando você serve o próximo. Então, nós estamos servindo a Deus quando a gente serve o irmão. E a própria palavra administração, o senhor é administrador de empresas também, o senhor conhece bem que é o quê? A palavra administração é AD, de direção, ou para onde, e minister, de obedecer. Uma palavra de origem latina. Então, você obedece uma direção. Dentro da igreja, quando você tem em mente que tem que obedecer um líder, uma direção, que te dá os caminhos, pastor Éder, independente do número de pessoas, fica mais fácil, mais saudável,
e mais leve servir a Deus, porque apesar de ser grande, todo mundo tem em mente um mesmo objetivo, ver o reino de Deus crescer. E aí você se dispõe para servir o seu próximo e ele se dispõe para te servir. Então dá uma certa harmonia, porque um campo desse tamanho, se todo mundo, pastor Éder, fosse pensar de um jeito, fosse agir do seu próprio modelo, com certeza não chegaria onde chegou e teríamos mais dificuldades. Mas como o nosso pastor ele consegue passar para a gente isso de forma muito pedagógica, através do exemplo dele, através do trabalho que ele faz, da forma com que ele administra, a gente olha para ele, pede direção e fica mais fácil, pastor. Então, o campo de fato é grande e junto com o campo vem os desafios, são grandes também, mas o desejo de servir com alegria, ele está no coração dos crentes, que obedecem ao nosso pastor. E aí fica mais fácil, né? Queridos internautas, estou recebendo o meu amigo, pastor Genilton Silva Freire, que é o 6º vice-presidente do campo de São Mateus, Ministério de Madureira. São Mateus é um bairro da Zona Leste de São Paulo, e esse campo de São Mateus, que é um campo histórico, que tem as suas décadas de existência, atualmente é presidido pelo reverendo doutor Deiló de Andrade, homem de Deus, de grande caráter ilibado, de grande capacidade administrativa, um pastor pedagógico, juntamente com a equipe de obreiros, obreiras, tem conduzido esta obra com muita capacidade, e queremos louvar a Deus, pastor Genilton, pela vida do pastor Deiró, pela sua vida, pela vida da diretoria, e agradecer aos irmãos e às irmãs de São Mateus, porque é uma igreja relevante. Olha quem está mandando um recadinho aqui para a gente, pastor Genilton. O pastor Edson e a missionária Neide, lá da Vila Nova York. Conhece eles? Conheço, são meus amigos particulares e grandes pastores, homens de Deus. Pastor Edson é um companheiro nosso. Quando estava na sede, nós trabalhamos juntos muito tempo, fazendo trabalho de visita, pastor Éder. Na hora do culto, visitando colegas, pastores, por 3 anos e pouco ele me ajudou, me acompanhou já viajamos para o interior junto, e é um homem de Deus. Manda um abraço para ele, a esposa dele também, que é minha colega, também é formada em ciências jurídicas, e também está se preparando para o exame de ordem, e logo vai ser advogada. Também a missionária Leila, minha esposa, está mandando uma paz do Senhor para o senhor. Amém, da Luz, JB da Luz, está escrevendo, deixe nossas saudações em Cristo na página ADM Açude. Deus abençoe. Glória. O Pedro Germano está dizendo que o senhor, pastor Genilton, é gente boa demais. Glória a Deus. É um homem de Deus também, um homem sério, muito abençoado. Deus abençoe. Manda um abraço para os irmãos também. O Renato Regis também mandou um abraço. Os irmãos aqui da época que o senhor foi pastor lá no Cibele. Tá uma benção aqui, os irmãos com... O senhor é muito querido de São Mateus, viu, pastor Genilton? Glória a Deus, pastor. Fico alegre com isso. Minha esposa e meu filho também mandam a paz do Senhor para o senhor, para sua família e para todos os irmãos que estão acompanhando a gente nessa live. Deus abençoe a todos vocês. Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos e participando dessa live abençoada, né? Somos honrados por isso, pastor. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Como é que funciona a relação entre os membros da diretoria do campo de São Mateus, né? Me explica aí como é que é essa unidade, a relação entre os membros da diretoria do campo de São Mateus. Vamos lá. Bom, temos o pastor Deiró, que é o pastor presidente do campo de São Mateus. Na sequência, tem o pastor Jurandir, que é o primeiro vice-presidente. Segundo é o pastor Raimundo Sampaio. Terceiro é o pastor Antônio Alves. O quarto é o pastor Antônio Betel, que é tio do presbítero Renato Regis. O quinto é o pastor Silas Garcia. E depois vem a nós, vem a nossa pessoa. É uma relação saudável, de novo, porque a gente está sempre querendo ajudar o outro. Então, é muito claro para a gente que a importância de um cargo desse exige graça de Deus, em primeiro lugar, chamada de Deus, mas, acima de tudo, a humildade. Porque, senão, não consegue caminhar. Então, a gente se conversa. Se eu tenho dúvidas em alguma situação, alguma demanda que vem até nós,
a gente procura o pastor Silas, que é o nosso imediato, na sequência, pastor Antônio Alves, na sequência, pastor Antônio Betel, pastor Antônio Alves, os que estão próximos ali. Porque a diretoria do campo de São Mateus, nós temos 3 pastores na sede, que é a minha pessoa, o pastor Silas e o pastor Antônio Alves, e temos o pastor Sampaio, melhor dizendo, e o pastor Jurandir e o pastor Antônio Betel são dirigentes, são pastores de igreja, de congregações, melhor dizendo, e líderes regionais. Então, ali, a relação é muito de união mesmo, sabe? A gente se conversa muito bem, um pede orientação para o outro, não obstante, às vezes, eles perguntam para a gente as coisas, e eu sendo a 6ª pessoa, e eu pergunto para eles, então não há uma competição, muito pelo contrário, há uma cooperação. E quando vem uma demanda do campo ou da sede para um de nós, a gente comunica os outros diretores para que todo mundo esteja na mesma página, e nenhuma informação importante, ninguém seja pego de surpresa. Bem, queridos internautas, olha só que coisa linda que o pastor Genilton está nos dizendo. O pastor Genilton está nos orientando aí dessa unidade que tem na diretoria. Então, essa é a relação entre os membros da diretoria. E agora eu queria perguntar como que é essa relação da diretoria com os membros e os obreiros do campo. Pastor Genilton, como é que vocês fazem a diretoria, essa comunicação, essa relação interpessoal entre diretoria com toda a membresia e os obreiros do campo? Haja vista que o senhor nos passou aqui dados expressivos de obreiros e da membresia ativa. Então, quando é muito comum um membro, um pastor do campo de São Mateus, quando vem procurar a gente, vem com certo receio, até mesmo por fato de a gente ser da diretoria. Mas a gente dá total liberdade para que eles conversem com a gente sem aquela questão de superioridade, e sim como irmãos mesmo. Então eles vêm, eles conversam com a gente tem uma boa relação, a gente ouve os pastores, ouve a membresia, é muito próxima a relação dos membros da diretoria com a membresia em si, para que não haja aquela questão de que, por fazer parte da diretoria, então tem que ser meio que inacessível, não é? É muito diferente isso. Até porque o nosso pastor também, daí como exemplo, ele é um pastor presidente de um campo, tem um monte de cargo na diretoria da convenção, e ainda assim ele é acessível. Então, com base nele, no exemplo dele, nós procuramos ser muito acessível aos pastores, aos membros da igreja, de forma que eles podem chegar até a gente e conversar conosco sem ter dificuldade alguma. O acesso é livre entre os membros da diretoria e a toda a membresia de todo o campo, seja pastor, seja presbítero, diácono, diaconisa, missionário ou membro novo convertido. O acesso, pastor Éder, ele é muito, 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 muito próximo. E para a gente isso é bom, porque a gente estando próximo dos nossos irmãos, a gente entende melhor eles entendem melhor a gente, e as coisas ficam mais saudáveis. Então não tem uma barreira, não tem uma dificuldade para chegar no membro da diretoria, porque ele é um diretor. Não há isso. Há total acesso, total liberdade para qualquer membro, qualquer obreiro que queira consultar, perguntar alguma coisa, receber alguma orientação, nós estamos à disposição dos irmãos. Então, o que eu posso falar é que, assim, que é muito próxima a nossa relação com toda a membresia. Não há barreira, não há dificuldade alguma quanto a isso. E muito pelo contrário, nos trabalhos da igreja na parte operacional, algumas pessoas até questionam, falam, poxa, mas você é diretor, você faz da diretoria, não poderia, não, nós está lá no meio de todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, exatamente, pastor, para que não fique uma coisa muito separada, sabe? Aquela coisa de, por você ter um cargo XPTO, então você não é tão acessível. Isso não acontece em São Mateus. Qualquer pastor, qualquer membro tem acesso aos pastores da diretoria, sem problema algum, para conversar, para pedir orientação, para trazer alguma informação que nós estamos à disposição dos irmãos. É assim que tem sido feito, pastor do campo de São Mateus. Maravilha. Então, queridos, aí o pastor Genilton nos dando as orientações pontuais dessa unidade que existe da diretoria
com a membresia, com os obreiros e da facilidade e do acesso fácil que o rebanho tem com o pastor presidente. Pastor Genilton, quais são as atividades dos copastores e até onde os membros da diretoria atuam nessas atividades? Bom, na sede, eu comentei com o senhor, nós fazemos parte da diretoria, sim, mas na sede nós temos algumas atividades como copastor também. Então, na sede, o campo é grande. A sede também tem mais de 1.000 membros, a sede. E o senhor conhece, o senhor já foi daqui, sabe que o templo é grande, a igreja é grande. Então, o que é feito? Temos lá 5 copastores, que têm funções que é delegado pelo nosso pastor presidente, e que dali eles administram de acordo com a sua atividade. Por exemplo, temos o copastor, que é o pastor Gilson Mendes. Ele dirige os cultos na igreja sede. Temos o copastor, o pastor Irineu. Ele é o copastor que dirige a escola bíblica dominical. É o superintendente. Temos o copastor, o pastor Milton, que também faz parte da comissão de contas, e ele faz parte do ministério. Ele cuida do presbitério da igreja e do diaconal da igreja. Nós, a minha pessoa, a gente cuida da parte administrativa da igreja. Evento, manutenção do templo, coisas assim. E tem o pastor Lisanias, que é o pastor que é o assessor do nosso pastor presidente na sede. Então, nós trabalhamos ali em unidade, de forma que um procura ajudar o outro, tomando cuidado para não interferir no trabalho do outro. Então, que fica importante. A gente trabalha sempre se colocando à disposição, mas cada um tem a sua pasta. E quando a gente percebe que o companheiro precisa de alguma ajuda, a gente se apresenta, pede para ajudar, se precisa de ajuda, e executa o trabalho. Como membro da diretoria, é comum algumas atividades, por exemplo, a gente precisar de pessoas de outras áreas. Vou falar o que acontece lá. Eu cuido da parte da manutenção da igreja. Temos lá o presbítero Sandro, que cuida do corpo diaconal. Ele é o líder dos diáconos. O fato de eu ser da diretoria não me dá o direito ainda que eu precise de um membro do time dele, da equipe dele, eu simplesmente pegar o irmão e vir trazer para me ajudar. Eu tenho que ir até ele, pedir para ele autorização, ele autorizando, eu pego o membro e me ajuda na pasta que eu cuido. Isso mostra o quê? Respeito pelo cargo do outro. Aí algumas pessoas falam, mas o senhor faz parte da diretoria. Mas não há desculpa a palavra, essa vaidade. A gente se respeita, vai até o líder do grupo, pede para ele, e aí ele autorizando, a gente pega a pessoa para trabalhar na nossa. Então, pastor Éder, é uma relação tranquila, é muito trabalho, de fato, a sede tem muita coisa para fazer, mas a gente trabalha unido. Os copastores, cada um na sua pasta, trabalha unido, sempre se colocando à disposição do outro para ajudar quando vem a necessidade, pastor. Exemplo, o pastor Milton, ele é o pastor ministerial. Ele cuida de orientação do corpo de presbitérios da sede. E aos domingos à noite, nós temos uma equipe de visitas na hora do culto. Na hora do culto. A gente sai, vai na casa de colegas que estão por algum motivo em casa, por N motivos, volta, passa para ele um relatório, porque isso é uma visita, é da equipe, seria a pasta dele. A gente ajuda ele. E quando a gente precisa de uma orientação dele para a nossa pasta, ele também se coloca à disposição, pastor. Então, como diretoria e como copastor, é muito trabalho na sede, não tem como. Mas a gente procura trabalhar unido, sempre respeitando a pasta do colega e se colocando à disposição. Se colocando à disposição. Queridos internautas, eu estou recebendo o pastor Genilton da Silva Freire, que é o 6º vice-presidente do campo de São Mateus. São Mateus é um bairro da zona leste de São Paulo, e é o campo ADSM, presidido pelo reverendo Neiró de Andrade, igreja do Ministério de Madureira. Pastor Genilton é um amigo, servo de Deus honrado, a quem temos um carinho muito grande,
e ele foi convidado para falar-nos sobre a unidade dos membros da diretoria na administração eclesiástica. Ele já nos deu aqui os dados numéricos sobre a expressiva gama de números, sobre quantidade de membros congregados, obreiros, setores regionais, congregações, trabalhos fora do Brasil, e nós estamos agora perguntando para ele sobre essa unidade entre a diretoria e a membresia. Agora eu quero te perguntar, pastor Genilton, como é que funciona a relação com esses pares? Os pares aqui são os copastores, até onde um interfere no trabalho do outro. Pastor, bem definida a pasta de cada um, né? Então, quando a gente precisa, ou, por exemplo, quando vem uma demanda para um membro, para um copastor, que não é da pasta dele, ele não dispensa de total. Ele entende, mas também ele não toma ação. Ele procura o pastor responsável pela pasta, passa a informação e se coloca à disposição, para que fique as coisas bem organizadas. Olha, veio até a mim essa pasta, ela não faz parte, tudo é obra de Deus, mas tudo, cada um tem a sua atividade. Então, a gente entende, passa a informação para o colega, para o pastor que cuida daquilo, e se põe à disposição. E isso é muito comum lá na sede. Eu trocar experiência com o pastor Gilson, por exemplo, com o pastor Milton, por exemplo, eles trocaram experiência comigo. Às vezes a pessoa liga para eles pedindo uma informação que é minha, então eles não tomam decisões, eles pedem para falar comigo e eu faço a mesma coisa. Então alguém fala, pastor Genilton, tal situação, e seria uma atividade do pastor Gilson responder. Ainda que eu tenha a resposta, ainda que eu saiba o que fazer, eu não faço. Eu passo para ele a situação e me coloco à disposição. Então há essa forma de trabalho, para que um não fale uma coisa que era para o outro fazer, entendeu? E lá todos os dias isso acontece, porque as pessoas às vezes vêm com uma certa pressa para resolver alguma coisa, e quem está na frente, aquele é pastor, e vem trazendo. Então a gente tem o cuidado de não sair tomando decisões que não seria da nossa competência. Essa é uma coisa saudável lá no campo de São Mateus, na sede, até mesmo no campo em si, que a gente se respeita a ponto de passar para o colega a situação, não dispensar de tudo, falar, não é comigo, não tem nada a ver, procurar ele. Não é bem assim. A gente entende, ouve quem está trazendo o problema, mas também não toma partido, não toma decisão, porque não é questão de competência. Não compete a gente. Passa para a pessoa e se põe à disposição. Isso é muito comum acontecer. Queridos internautas, nós estamos então falando sobre a unidade dos membros que formam a diretoria de uma igreja na gestão administrativa. Pastor Genilton é o sexto vice-presidente do campo, está nos trazendo aqui palavras pontuais de grande relevância, e nós queremos louvar a Deus pela sua vida e também cumprimentar Neri Teodoro, que está aqui fazendo os comentários, glorificando a Deus, Vera Zacarioski, Tiago Evangelista, entre outros irmãos que estão conosco na live. Vocês podem compartilhar a live se desejarem, curtir, comentar, deixe aí o seu comentário, são todos e todas bem-vindos. Eu quero dizer aos nossos irmãos e irmãs que estão conectados aí que essa série de lives que estamos fazendo é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Nós trabalhamos como professor e reitor da nossa instituição e queremos apresentar a vocês os cursos básico, médio e bacharel em teologia, com aulas presencial e também EAD, que é Educação à Distância, antigamente se dizia curso por correspondência. Aqueles irmãos e irmãs que desejarem estudar teologia conosco, vou deixar o número do nosso WhatsApp para você contactar e receber mais informações pontuais. O DDD é 44 e o número é 99850-6520. Eu também preciso dizer aqui, pastor Genilton, antes que a gente continue, que eu tenho aqui nas minhas mãos a revista da Escola Bíblica Dominical, a Betel Dominical. O senhor já foi superintendente da IBD na igreja sede. Sim. Fui de 2013 a 2014. Depois eu fui dirigir a DSM Jardim de Moeiro. Isso mesmo.
Aí, pastor Genilton, o senhor sabe que a gente começou o trimestre novo, domingo passado, só que eu quero convidar os internautas, porque amanhã, aqui no meu Facebook, às 15 horas, 3 horas da tarde, eu vou receber o comentarista da revista da IBD, pastor Genilton. Que bênção, que bênção, É, eu que vou bênção. amanhã receber o pastor Isaquiel de Mendes Freitas, que é o comentarista da revista da IBD, e nós vamos estar falando sobre a revista, o tema geral, e eu vou trazer 4 professoras para fazer uma roda viva, uma roda de conversa com um comentarista. Então, eu vou estar mediando essa live, mas teremos a presença da professora Leila Santos, Ivani Sim. Sena, Maria Antônia e Rosane Arruda. E a live amanhã, então, no meu Face, às 15 horas, 3 da tarde, com o comentarista da nossa revista Betel Dominical, classe para adultos, quarto trimestre. Vai ser uma benção, viu, pastor Genilton? Imagino, pastor, porque o assunto é importante, o assunto é interessante, e o senhor, mediando os professores que são de alta competência para falar sobre o assunto, vai ser muito rico. Vai ser muito rico, eu não tenho dúvidas disso. Vou fazer por onde, de alguma forma, nem que seja depois, pastor, mas não vou deixar de perder, não, porque é de grande valia os ensinamentos. Lembro-me quando o senhor era nosso professor de teologia, e a gente não perdia aula, porque sabe que o senhor tem chamada para ensino, gosta do que faz, é ortodoxo naquilo que defende, então, e a gente só tem a ganhar com isso, né? Eu, quando vejo pessoas no nível do senhor, eu busco lá em Efésios 4, verso 11, que Paulo disse, ele mesmo deu para pastores, doutores, mestres e por aí vai. E entre esses que Deus levantou, e Paulo diz, está o senhor e outros colegas do senhor, que trabalham com muito afinco no ensinamento da palavra de Deus, pastor. Deus os abençoe no nome de Jesus. Deus seja louvado por isso. Pastor Genilton, eu vou te fazer uma pergunta aqui relacionado às festividades. O campo de São Mateus é um campo eclesiástico de grande envergadura, um campo pedagógico, uma única igreja, como o reverendo Deiró de Andrade ensina Sim. todos os membros e congregados. E a gente sabe que agora não está tendo festividade por causa da pandemia, né? Sim. Quarentena. Um ano bem atípico. Ah, eu vou aqui dizer algo, viu? Que, assim, a questão de festividade. As festividades de São Mateus são grandes congressos que mobilizam todo o campo. Tem o congresso do departamento masculino, tem o departamento de mulheres, Cibesma, tem a Umadesma, tem vários departamentos, são muitas festividades, tem o Ebom, são grandes festividades, mas eu queria te fazer uma pergunta com base no tema da nossa live. Na época das festividades do Campo de São Mateus, pastor Genilton, como que funciona a atuação efetiva dos copastores com relação aos líderes de festividade? O senhor pode explicitar para a gente agora congressos a nível de campo e também o senhor pode também nos trazer argumentos sobre as festividades das regionais e das congregações. Tá. Bom, o Campo de São Mateus, ele tem 4 festas anuais. Primeira festa, a festa dos jovens, que é no carnaval, que é liderada pelo competente pastor Eber. Na sequência, vem a festa dos homens, grupo de homens do Campo de São Mateus, que é liderada pelo pastor Walker Sebastian. Na sequência, vem a escola bíblica, que é na primeira semana de julho, onde comemora-se também os anos do Campo de São Mateus, da fundação do Campo de São Mateus. Depois vem a festa da Cibesma. Então, são grandes festas realmente, movimentam bastante gente, coisa de 4, 5 mil pessoas, 3.500 pessoas nessas festividades. E a atuação para isso ela é muito forte. A sede, os copastores da igreja sede, a gente se posiciona e aí vai até a liderança dessas festividades e, bom, nós estamos ali na sede. Eles vêm fazer a festa na sede, que a sede é a igreja matriz e a igreja mãe, onde é feito. Então, nós nos colocamos à disposição, movimenta-se muita gente, o corpo diaconal da igreja se coloca à disposição,
os copastores da igreja sede, cada um na sua pasta, se coloca todos à disposição. É feita algumas reuniões só com a sede, para atender bem os irmãos que vêm do campo inteiro, e aí tem recepção, segurança, a gente movimenta tudo, segurança, recepção, receber os pastores, pregadores, atender a sala pastoral, preparando lá o café para os irmãos. Então, a igreja sede, ela se prontifica, se posiciona e fica à disposição para atender os irmãos. A gente sempre procura o líder do grupo, no caso, na primeira festividade. O Weber conversa com ele antes e vê o que ele vai precisar da gente, além do dia a dia. Ele passa as suas demandas, a gente se movimenta e vai se conversando, pastor, até chegar à festividade. E pós-festividade, a gente volta e fala com ele naquilo que ficou, se porventura não ficou contente, para que possamos melhorar para o próximo ano. Então, a gente se coloca à disposição dos irmãos que vêm fazer festa na sede, naquilo que eles precisarem, pastor. Tanto a festa dos jovens, a festa dos homens, a escola bíblica, que aí já é em nível de campo, tem cada área tem sua comissão específica que faz suas reuniões lá na própria igreja sede, pontual, logística, recepção, segurança e por aí vai. E a gente prepara para esses irmãos fazer reunião na sede também e acompanha toda a festividade. Fica de forma muito ativa, pastor, para atender o campo de São Mateus, que é uma igreja só. E quando eles chegarem lá, eles têm que se sentir bem na casa da mãe. Não tem como. É uma igreja só e lá é a casa da mãe. Então o filho tem que chegar na casa da mãe e se sentir bem lá. Pastor Xanildo, o senhor falou bem. As congregações são as filhas, a igreja sede é a mãe. É a mãe. E as filhas têm o DNA da mãe. Exatamente. Então, a identidade da filha corresponde ao DNA da mãe, porque as congregações são ligadas à mãe e só tem uma igreja, que é o Campo de São Mateus. Aí está o segredo da unidade que fortalece essa harmonia maravilhosa que o pastor Dairó tem feito a gestão da administração eclesiástica na direção do Espírito Santo. O pastor Edson da Vila Nova York está dizendo para mim aqui que a Neri Teodoro é sogra dele. Então tá bom, pastor Edson, transmita um forte abraço fraterno à sua querida sogra Neri Teodoro. Querido pastor Genilton, fale para nós como que são as atividades da igreja mãe, a igreja sede, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Passe para nós aí quais são os cultos que tem, se tem culto de manhã, à tarde e à noite, quais os dias da semana, e também o endereço para os nossos internautas, quando estiverem em São Paulo, Zona Leste, estarem cultuando, fazendo uma visita na Igreja Matriz ADSM. Vamos lá. A sede, pastor, exceto, como o senhor comentou há pouco, exceto esse ano, por conta da pandemia, mas como funciona o trabalho na sede? Tem culto todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 11, das 3 às 5 e das 7h30 até às 9. Segunda e terça tem culto de oração à noite. Na quarta, tem culto de doutrina. Só vale ressaltar que a doutrina da igreja, ela vem da sede. Nas terças e nas quintas, nas congregações, é culto de ensinamento. Doutrina é na igreja mãe, na igreja sede. Na sede, então, segunda e terça, oração à noite, quinta, oração e sexta-feira, culto, que é dirigida sabiamente pelo pastor Gilson. E de manhã, de tarde e de noite tem culto. Oração é culto. Ir lá e orar e buscar a presença de Deus. No primeiro sábado do mês, tem a Santa Ceia na Igreja Matriz, que em tempos normais, a gente recebe cerca de 6 regionais por cada Santa Ceia. E aí tem o batismo também, onde o membro que vem para a sede, ele que não é batizado, ele se batiza ali e já toma a Santa Ceia, em tempos normais. E aí o pastor dele, que ganhou ele para Jesus, que orientou ele, que instruiu ele acerca do batismo,
é quem vai batizá-lo, ou alguém a que o pastor local autorizar. Então, aí no segundo sábado, na sede, não tem trabalho. O terceiro sábado tem culto de jovens. Desculpa, culto do corpo diaconal. E o quarto sábado, culto de jovens, em tempos normais. Mas a igreja, ela é muito dinâmica, pastor, a sede. Tem muitos grupos lá. Então, se for um sábado lá de dia, vai ter ensaio de coreografia, ensaio de banda, ensaio de orquestra, ensaio de jovens, ensaio de adolescentes, porque os irmãos estão sempre se movimentando, porque ela é grande e o pessoal quer estar ativo. Então, o trabalho é esse, na semana, todos os dias, e no final de semana, primeiro sábado de Santa Ceia, segundo sábado não tem atividade. Porém, nesse segundo sábado, a igreja sede, os pastores, é até interessante que o pastor Gils, que lidera isso, pega os pastores da igreja sede, pega a orquestra e vai visitar as congregações. Então, sai um grupo da igreja sede, a banda, a revida, às vezes a orquestra, e vai numa congregação previamente já agendada, e vai congregar com os irmãos lá. Naquele segundo sábado em um, no outro mês no outro mês no outro, e assim vai indo. Para que os irmãos também sintam na congregação a presença da igreja mãe, que é conduzida pelo pastor Gilson. Primeiro domingo de manhã tem reunião geral de obreiros, e todos os domingos pela manhã tem escola bíblica dominical com 6 salas. Sala de homens, né, dos irmãos, sala das irmãs, sala de pastores e obreiros, no caso, sala das crianças, sala dos adolescentes, sala dos jovens. Tudo, cada um no seu espaço, cada um com a sua revista, cada um com o seu professor, e o professor é preparado, bem orientado, instruído, e esse é o trabalho. Para quem que está assistindo e quiser ir congregar conosco, é bem-vindo. Fica na Avenida Mateu Bey, número 263. Para quem vem do centro da cidade para São Mateus, é logo no começo da avenida. E para quem vem do bairro, sentido centro, fica no começo da Aricanduva, entre a Avenida Rio das Pedras ali, fica bem ali a DSM, a sede, né? A igreja sede. Então, pastor, esses são os trabalhos da igreja, da sede. E movimento o dia inteiro, é trabalho o dia inteiro, mas se porventura for qualquer irmão lá querer receber uma oração, uma orientação, tem irmãos lá, os irmãos que trabalham na sede são crentes, servos de Deus, obreiros inclusive, que podem dar orientação e encaminhar até mesmo, ligar para um pastor para poder ir lá atender, se de repente precisar, de forma que a igreja sede, ela está à disposição e está sempre de braços abertos para receber quem precisar de ajuda. Pastor Genilton, eu quero, assim, dizer que eu estou muito contente por tudo aquilo que eu estou ouvindo, pela forma como Deus tem feito em São Mateus, como o pastor Dairó sempre usa aquele texto que Deus é infinitamente, não é? Sim. Como ele diz que o tempo de cantar chegou, enfim, o campo de São Mateus tem passado por uma transformação extraordinária na liderança do reverendo Dairó de Andrade, e Deus tem levantado o senhor juntamente com os demais obreiros para trabalharem unidos, gritando, espada do Senhor, espada de Gideão. Louva a Deus pela sua vida. Está conectado conosco aqui, mandando um alô, o Fábio Araújo Silva, dizendo, bênção de Deus. Glória a Deus. O Esdras Ribeiro dos Santos escreve, Deus abençoe aos meus caros amigos. Então, olha só, o Esdras é pastor lá no Quarto Centenário. Isso. O Esdras, ele é ouro em pó. Eu me lembro quando ele cantava na Mocidade, no Relógio. E sim, Deus tem feito obras lindas e Deus tem levantado uma pleiade de obreiros. Alguma pergunta que eu não fiz para o senhor e o senhor deseja, nesse momento, expressar uma palavra, dizer algum assunto do tema, mediante alguma pergunta que eu não te fiz,
esse é o momento para o senhor fazer as considerações finais e deixar a sua palavra também de agradecimento. Pastor, acredito que o senhor foi muito claro e muito preciso nas palavras, nas perguntas, perguntas pertinentes ao tema realmente, a administração, a unidade da membresia na administração eclesiástica. Então, eu só tenho, pastor, a agradecer. Agradecer a Deus, agradecer o convite feito pelo senhor, aos colegas que estão acompanhando essa live tão abençoada, e agradecer ao pastor Deiró pela oportunidade que dá para a gente trabalhar ao lado dele, que para a gente ele é um professor, é uma referência, no exemplo de vida, da família dele também. Então, para nós é uma alegria, pastor. Eu só tenho mesmo a agradecer. Agradecer ao senhor também, que foi meu professor de escola dominical, isso por onde eu passo, eu falo, que tive o privilégio de aprender com o senhor. Então, para mim, eu só tenho a agradecer a Deus e nos colocar à disposição para eventuais dúvidas de qualquer irmão que precisar de alguma orientação em relação ao tema da igreja sede nossa, estamos lá para atender aos irmãos, pastor. Mas eu só mesmo agradeço ao senhor e sei que o campo é grande, o desafio é grande, mas Deus é conosco. E Deus sendo com o nosso pastor, sendo conosco, o restante a gente vai fazendo debaixo da bênção de Deus, pastor. Infelizmente, mais um Etnos Documentário chegou ao fim e agradecemos muitíssimo ao meu querido amigo, o pastor Genilton da Silva Freire, pela ótima entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Desejamos um excelente descanso reparador e aguardamos vocês amanhã, sexta-feira, 9 de outubro, aqui no meu Facebook, às 15 horas, 3 horas da tarde, quando estarei recebendo o comentarista da revista Betel Dominical, o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, e ele vai nos falar sobre o tema da nossa revista da EBD, do atual quarto trimestre. Vai ser uma bênção muito grande, ó. Tá aqui a revista. Nós vamos fazer uma roda de conversa com mais 4 professoras que vão fazer as perguntas para o comentarista, professora Leila, minha esposa, missionária Ivanicena, professora Maria Antônia, evangelista Rosane Arruda, todas professoras que atuam na escola dominical, juntamente comigo, juntamente com o pastor Isaqueu, que é o comentarista da nossa revista Betel Dominical. Pastor Genilton, um forte abraço, o meu muito obrigado aos nossos internautas e a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Éder. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço também aos internautas, aos nossos irmãos, que Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor. Fico honrado de participar dessa live com o senhor e para mim é uma alegria. E amanhã, ainda que eu não vou poder assistir no causa do trabalho, mas quando chegar à noite em casa, com certeza eu vou fuçar o Facebook do senhor para que eu possa assistir e aprender também com esses professores que vão estar falando para a gente sobre a escola dominical, pastor. Deus abençoe, pastor. Então, vou deixar o meu YouTube. Quem não pode assistir ao vivo, entra no meu YouTube, que é Pastor Éder William, clica na Playlists. Na Playlists tem a aba Lives da Memória Assembleiana e tem também outras lives de escola dominical. Clica lá que você vai achar o vídeo. Deus abençoe. Paz do Senhor. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe o senhor, viu? Amém. Amém. Deus abençoe.